Nesta 18ª edição, o Flipossos traz a fotografia para o centro das discussões. Com um olhar lítero-fotográfico, a curadoria composta por Gisele Ferreira, Felipe Nepomuceno, Edith Zogby, Sérgio Monteiro e Bruno Alves elencou alguns temas que foram e ainda serão tratados nesta edição do festival. Assuntos palpitantes e extremamente atuais fazem parte da programação que tem como objetivo sair do lugar comum. Dramas humanos e catástrofes naturais, fotojornalismo e política, meio ambiente e povos originários, dentre outros temas, trouxeram convidados muito especiais para Poços de Caldas. Na temática Povos Originários, tivemos a honra de homenagear Benedito Prézia como o escritor sulfuroso do Flipossos 2023. Ele é poços caldense e um dos mais importantes indigenistas do Brasil. Ainda sobre os temas abordados, o festival falou de literatura, cinema e latinidade, e, nesta oportunidade, homenageamos o importante escritor e tradutor dos grandes clássicos latino-americanos, Éric Nepomuceno. Nossos parabéns ao Éric. O Flipossos abordou também a fotografia contemporânea, trazendo para o universo da literatura a moda, obras literárias no cinema, a Semana da Arte Moderna, arte e performance, xamanismo, sem deixar de falar sobre políticas públicas da área da cultura no Estado e no Brasil. Como já mencionado, o festival passa por transição a partir deste ano e seguirá sendo bienal, intercalando-se com a Bienal do Livro de Sul de Minas, que lançaremos em 2024 como suporte ao mercado editorial regional, estadual e nacional, desenvolvimento de novos negócios, lançamentos inéditos e com uma programação cultural e participação de autores e autoras alinhada com as demandas das editoras. A Bienal terá ainda a missão de ser um suporte para toda a região do sul de Minas, prefeituras e secretarias municipais de educação e cultura, na aquisição de livros, unificando as cidades e transformando esta região em um importante polo da cadeia produtiva do livro, leitura e literatura no Brasil. Especialmente para a concretização dessa 18ª edição do Flipossos, agradecemos o importante apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, em especial às Secretarias de Cultura e de Governo e suas equipes, e ainda ao vice-prefeito Júlio César e ao próprio prefeito Sérgio Azevedo. Agradecemos também o patrocínio da Green PCR e os apoios fundamentais da Sicredi, Café Três Corações, Colégio Batista Mineiro, Estante Virtual, EPTV, Grupo Corimbaba, A Recreativa, Internet Poçosnet, Livraria Livruz e a parceria cultural do Sesc Minas. Nosso muito obrigada a esses apoiadores tão importantes. Agradecemos ainda Camões Brasília, na parceria da terceira residência literária com a autora portuguesa Judite Cânia Fernandes. Agradecemos também a Associação Portugal-Brasil 200 anos, que escolheu Flipossos para a largada da campanha mundial Cidadania da Língua, realizada ontem, no Dia Internacional da Língua Portuguesa. Agradecemos especialmente aos convidados, escritores e escritoras, que contribuíram com a rica programação desta edição do festival e também aos inúmeros veículos de comunicação de Poços, Estado e Brasil que divulgaram a nossa iniciativa. Acusamos e agradecemos a presença da nossa secretária de Educação, Maria Helena Braga, que está aqui representando o prefeito municipal Sérgio Azevedo. Muito obrigada. Bom, senhoras e senhores, o Flipossos 2023, que tem como tema literatura e fotografia, as histórias que as imagens não contam, tem a honra, neste momento, de homenagear o patrono do festival. A escolha por este ícone do cinema e da fotografia
é pelo relevante trabalho que coloca o Brasil na vanguarda do cinema, fotografia e novelas brasileiras. Estamos falando de Walter Carvalho. Walter Carvalho, paraibano de João Pessoa, é fotógrafo e cineasta brasileiro, premiado diretor de fotografia, trabalhou com grandes nomes do cinema nacional, como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. Estabeleceu uma parceria mais constante com o cineasta Walter Salles, com quem trabalhou em vários filmes. Fez também novelas e minisséries para a TV. Destaca-se por seus trabalhos em fotografia de cinema, nos quais manipula luz e movimento sem usar muitos equipamentos eletrônicos, além da câmera. Para construir a atmosfera de seus filmes, inspira-se frequentemente em técnicas de movimento e iluminação. Na TV, fotografou as novelas Renascer e Rei do Gado. Como diretor, fez várias séries como Justiça, Rebu, Os Dias Eram Assim, Onde Nascem os Fortes e as novelas Amor de Mãe, Pantanal e dirigiu Travessia. Walter Carvalho é também membro do Oscar da Academia de Cinema de Hollywood. E, para fazer a homenagem ao cineasta e fotógrafo Walter Carvalho, convidamos a senhora Maria Helena Braga, nossa secretária de Educação, que irá entregar a peça ao patrono e proferir aqui a sua mensagem. Boa noite a todos. É com muita honra, com muito orgulho e muita alegria que eu faço a entrega da peça da nossa terra para este homem que representa tanto para a fotografia e a cultura do nosso país, da nossa Poços de Caldas, porque nós temos que trabalhar sempre olhando o nosso país como a nossa cidade. E é com muito orgulho que nós recebemos você aqui. Tenho certeza que será uma noite memorável, pelo seu passado, pela sua contribuição na arte da nossa terra. Seja feliz aqui conosco e muito obrigada pela sua presença. Quero trazer para você o abraço do nosso prefeito, Sérgio, e ele está no outro compromisso, e pediu que eu o representasse, que eu honradamente faço isso, tá? Então, muito prazer em recebê-lo, em nome do prefeito municipal. Lê-se aqui na placa. Walter Carvalho, patrono do Flipos 2023, pelo seu trabalho dedicado à arte da fotografia e do cinema nacional, o Flipos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, outorga esta homenagem como patrono do Flipos 2023.
nesta edição, que tem como tema Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam. Poços de Caldas, 6 de maio de 2023. E o Felipe? Ele já vai subir já. Eu já tenho que falar agora. Não, se eu quiser só fazer um agradecimento, que eu já vou colocar o senhor no seu lugarzinho. O problema é falar emocionado, é difícil, né? Mas eu estava vindo para cá e lembrei que uma vez eu vi a Fernanda Montenegro falar uma coisa que me impressionou. Ela foi homenageada num determinado momento da vida dela e ela falou que aquilo era uma condenação. E eu liguei e falei: Fernanda, por que você disse isso? Porque eu acho que eu estou sendo homenageado e eu queria saber por que você disse. Porque você é condenado a uma avaliação, aquele jeito maravilhoso da dona Fernanda. Então, é assim que eu me sinto, como a Fernanda se sentiu quando foi homenageada. E uma outra coisa que eu sinto também é que a responsabilidade parece que aumenta, né? Parece que o que eu for fazer amanhã já vou ter uma responsabilidade muito maior daquela que eu tenho hoje. E fico muito feliz, agradeço a Gisele e ao Felipe Nepomuceno que me colocaram essa tarefa difícil, talvez impossível, de falar aqui, né? E falar na frente do Éric Nepomuceno, do Diógenes Moura, falar o Zé, escritores. Como é que eu vou falar aqui? O que é que eu vou dizer, né? Eu que sou da tribo da imagem, eu estou emocionado. Depois eu melhoro, eu garanto que depois eu melhoro um pouco. Bom, dando continuidade, então, a esta noite tão importante, anunciamos agora a mesa Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam, o tema do Flipossos 2023. Convidamos ao palco Felipe Nepomuceno. O Felipe estudou na New York School of Visual Arts, realizou séries para a TV como Estúdio 66, Sangue Latino, Álbuns de Memórias, dentre outros. Dirigiu os longa-metragens Eduardo Galeano Vagamundo, Lugares de Fala, Ney a Flor da Pele e mais de 50 curtas-metragens. É diretor da Nepomuceno Filmes, junto com seu pai, Éric Nepomuceno. Integra esta mesa também a produtora cultural e curadora do festival, Gisele Ferreira. Bom proveito a todos. Continue com o Flipossos 2023, Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam. Lembrando, gente, que aqui ao lado a festa continua com Levedo e Letras, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Pode bater palma. Obrigada. É uma emoção muito grande, uma alegria inenarrável receber o Walter aqui. E, na verdade, foi um trabalho em conjunto que fizemos para chegar nessa edição, nessa 18ª edição, pensada com várias pessoas, especialmente com o Felipe Nepomuceno, que foi muito gentil, inclusive na indicação do seu nome como patrono, que rapidamente acatamos e é uma referência mesmo nessa área, nesse tema que nós definimos esse ano. Além do Bruno, que é o nosso fotógrafo, que está em algum momento, em algum lugar, está ali no meinho, que também ajudou a pensar essa curadoria tão rica, com tantas pessoas diversas que tivemos aqui ao longo desses dias, desses 4 dias, hoje encerrando o quarto dia desse festival,
Amanhã ainda teremos mesas muito importantes, inclusive já fica o convite para a mesa de encerramento com o Diógenes, com o Juan Esteves e com o Manuel da Costa Pinto, amanhã às 16h30 aqui, encerrando com chave de ouro essa 18ª edição tão importante que tem Walter Carvalho como nosso patrono, como nosso especial convidado também, além de outros nós homenageamos, o Éric Nepomuceno, que está aqui também. Agradecemos muitíssimo a presença de todos, o Felipe Munhoz também, que já está aqui, que amanhã vai fazer uma performance imperdível nesse palco também, todos convidados. E é isso, então agradeço mais uma vez a participação e a contribuição muito carinhosa, muito espontânea, muito feliz de todos que passaram por esse palco ao longo desses dias e que contribuíram com a riqueza do que nós tivemos aqui nesses dias todos. Bom, eu quero passar a palavra primeiro para o Felipe, porque você que foi o grande pessoa que me falou, Gisele, nós temos que trazer o Walter. Por que você indicou o Walter? Fala um pouquinho do Walter para nós. O Felipe vai falar de você. Fala um pouquinho para nós. O Felipe diz que é meu amigo, tá vendo? Não posso dizer que eu indiquei, porque eu gosto muito dele. Então, enfim, indo um pouco além, né, disso, o Walter é um grande leitor. Eu acho que ele é um escritor escondido. Suspeito que ele escreva sem a gente saber. Tenho muita curiosidade de um dia ler os poemas dele, as coisas que ele vive rabiscando aí nos cadernos e nos caderninhos, né? Mas uma coisa assim que salta aos olhos assim isso é fácil da gente ver, é a ligação dele com a literatura, né? Vários autores, né, grandes escritores como Radon Nassar, Chico Buarque, Nelson Rodrigues, Gabriel Garcia Marques, já foram temas enfim, tiveram suas obras levadas para o cinema sob as lentes do Walter. E também como diretor, né? O Walter dirigiu Budapeste, por exemplo, enfim, filme sobre o livro do Chico, né? E eu achei até interessante que a gente teve antes aqui o Éric, que é tradutor do Garcia Marques, né? E o Walter fotografou o Veneno da Madrugada, do grande Rui Guerra, né? Livro do Garcia Marques, né? Então, não deixam de ser dois tipos de tradução, né? Tradução para o texto, né? De texto para texto, como de texto para imagem, né? Então, essas duas coisas, assim, o trabalho do Walter com todos esses autores, né? E também o fato dele ser um grande leitor e um escritor escondido. E também tem um livro, né? Eu até estava aqui vendo a mesa do Bob, né? Não sei se ele está aí, que eu achei muito interessante a questão do desnorte, né? Do título, né? E o Walter tem o contraste simultâneos, né? Que eu já tenho uma grande curiosidade sobre esse título, que com certeza não foi à toa e tem toda uma razão de ser, que eu queria em algum momento pedir para ele dividir aqui com a gente. Mas, enfim, acho que é isso. E vamos lançar uma pergunta logo para o Walter? O que você acha, Gisele? Então, eu acho que o Walter agora é o dono do palco e ele preparou uma vasta apresentação, e uma apresentação com muita potência. Então, eu acho que a palavra toda agora é sua, meu querido Walter. Você agora vai mandar e desmandar, né, nesse palco aqui. Pode começar. Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer esse convite de vocês. Quando você me telefonou, no telefone eu fico corajoso, né? Porque eu não estou vendo, ali. E aí a gente topa,
A gente topa. E depois a gente vê o tamanho da encrenca que a gente se meteu. Mas eu tenho que dizer que uma das coisas que me emocionou aqui hoje foi o movimento da cidade em torno dos livros. As crianças, os pais comprando livros, criança no chão vendo os livros. Então, isso me emocionou profundamente, porque seguramente vai sair dali alguma questão literária futura. Eu lembrei agora aqui do Ailton Krenak, quando tomou posse na Academia Mineira de Letras. Ele levou a mãe dele. Eu, como a minha mãe já está no outro lado, eu não trouxe a minha mãe, mas eu trouxe a minha companheira, a Lia Gandelman, para me encorajar. Porque é uma tarefa impossível, né? Depois do Bob, a palestra que eu vi foi a do Bob e a do Eric, né? É muito difícil falar, é muito difícil, eu não sei se eu deveria, até fiz um roteirinho aqui para seguir, eu não sei se eu faço isso ou se eu abro para a gente ter uma conversa com todos, o Juan Esteves ali, mas eu vou tentar até um pouco que editar a coisa que eu fiz, editar no ar, para a gente ser mais rápido e não dispensar vocês logo. E agradecer vocês por terem vindo, né? Isso é uma coisa muito importante para mim. Bom, dito isso, eu sou fotógrafo, sou cineasta, eu sou convicto do que eu faço. Eu tenho convicção do que eu faço, assim, como opção. Mas, na verdade, eu gostaria mesmo de ser um escritor como Éric Nepomuceno. O tema do festival, o tema a que eu estou submetido, é a história que a imagem não conta. Eu começaria citando o Nabokov, o Vladimir Nabokov, naquele livro que ele examina vários autores, e ele diz o seguinte: a literatura não nasceu no dia em que o menino chegou correndo e gritando "lobo, lobo", vindo de um vale, e atrás dele um grande lobo cinzento em seus calcanhares. A literatura nasceu no dia em que o menino chegou gritando "lobo, lobo", e não havia nenhum lobo atrás dele. Eu acho que isso, na minha cabeça, é muito mais... se eu substituir o que ele chama de literatura por imagem, fica até mais forte. Porque eu nunca vi uma coisa tão imagética como essas palavras a respeito de quando... para ele, aonde e quando a literatura começa. Eu nunca li uma coisa tão cinematográfica como essa. Eu me sinto um pouco estranho aqui, porque a minha tribo é da imagem, tá certo? Agora, curiosamente, o meu trabalho, ele sempre começa, sendo eu diretor, sendo eu fotógrafo, ele sempre começa a partir do código verbal, né? O código verbal digamos, a largada para você transformar aquilo no código imagético. E as dificuldades disso, elas perpassam por diversas camadas, digamos assim. Eu vou citar apenas um exemplo de um roteiro que eu ia fotografar o filme, e numa reunião, eu, o diretor, os dois roteiristas e o diretor de arte, em volta de uma mesa, lendo o roteiro
e sublinhando o que a gente ia fazer com aquilo. E, num dado momento, o roteiro, depois de terminado uma sequência, dizia embaixo assim: enquanto isso, cachorros latem ao longe sem convicção. E aí eu virei para o diretor, que também era roteirista, e para os outros 2 roteiristas, e falei assim: não precisa me dizer quem escreveu isso. Eu não quero saber de qual de vocês escreveu isso. Agora eu só quero que você me diga como é que a gente filma cachorros latindo ao longe sem convicção. Então, você vai desde esse enunciado de um roteiro, né, até um diretor que me apresentou um projeto para fazer, eu como fotógrafo, ele falou assim: Valtinho, é um lanho rubro, o filme é um lanho rubro. Então, as dificuldades, né, que você enfrenta, não é só aquela descrição do roteiro que diz assim: entardecer, varanda de fulana, cicrano entra pela porta. Não é só isso, é muito mais complexo que isso. Tanto que eu costumo dizer que, quando eu acabo um filme, eu estou pronto para fazê-lo, né? Porque eu já vivi aquela experiência. Mas aí já foi gasto 100 milhões de reais e não tem mais o que fazer. Eu vou recorrer ao que eu recorro sempre para compreender o que eu faço. Porque se eu compreendesse o que eu faço, ficaria mais fácil de dizer alguma coisa para vocês. Eu não sei até hoje. Estou perto, eu não digo quantos filmes fiz, porque eu só declaro isso na presença do meu advogado, porque são muitos filmes, na verdade. E a cada filme que eu fiz, ou como fotógrafo, ou como diretor, e agora vivendo uma experiência longa com a televisão, eu estou sempre pronto para começar o que eu acabei de fazer. Então, eu recorro aos pintores. Eu recorro, sobretudo, à Renascença. E, antes da Renascença, sobretudo, a Cimabue e a Giotto, os pré-renascentistas, que indicaram o que seria a Renascença 200, 300 anos antes. Eu vou passar aqui 2 exemplos que, apesar de ser do 400, né, dos anos do século XV, da Renascença, perdura até hoje. E eu acho que vocês vão compreender, se eu conseguir conduzir esse meu discurso até o final, no final a gente vai compreender o que eu quero dizer, porque o mundo mudou numa velocidade nos últimos anos que não dá para acompanhar, né? O mundo está com esse caco de vidro que nós temos na mão a todo instante. Isso veio da Renascença, isso nasceu na Renascença. Então, eu gostaria de passar... Toninho, eu posso apertar aqui o negócio da coisa? Então, eu posso ficar em pé? Eu acho que se eu andar, eu fico menos nervoso. Essa obra aqui, dá para escurecer um pouquinho? Obrigado, Toninho. Dá para escurecer um pouquinho? Essa obra aqui, eu imagino que seja conhecida de vocês todos, né? Isso é Carlos Crivelli. Carlos Crivelli. O Carlos Crivelli, né, isso é a anunciação do anjo Gabriel, né? O anjo, todos os pintores da pré-renascença e da renascença, todos, sem exceção, pintaram a anunciação, né? Então, o Espírito Santo, Deus, ilumina a Nossa Senhora, que recebe o anjo Gabriel
que dá a notícia que ela está grávida de Jesus, tá certo? Esse é o quadro clássico da Anunciação da Renascença. Esse momento ele é de 1400 e, se eu não estou enganado, 1430 é o nascimento dele. Eu não posso precisar, não deu tempo de eu precisar para vocês a feitura da obra, mas ele é de 1430. Ele tinha acabado de descobrir, acabado de dominar uma coisa muito simples que perdura até hoje em toda atividade do plano bidimensional pictórico, que é a perspectiva. Então, ele exagera, ele põe moldura, ele põe um pavão, ele põe um céu, ele põe um piso ortogonal para dar noção de perspectiva. Ele faz vários outros planos para demonstrar sua capacidade de domínio com a perspectiva. A Nossa Senhora está sempre em quase 90 e tantos por cento dos quadros, das obras da Anunciação. Nossa Senhora está sempre com uma das mãos levando ao peito, se protegendo, porque a partir desse momento ela é santa, tá certo? E tem sempre a presença do livro na frente, a questão da sabedoria, livro, né? Livro, né? E ele, em geral, muito distante dela, ele não se aproxima tanto, ela, a partir daquele momento, ela é uma santa. Então, você veja que o Carlos Crivelli utiliza a perspectiva para demonstrar uma tecnologia. A gente vai chegar lá. Uma tecnologia, né? É uma carnavalização da Anunciação feita pelo Carlos Crivelli. É a mesma Anunciação. 5 anos depois, nasce Antonello Damascena. Antonello Damascena eliminou tudo, absolutamente tudo. Permanece o véu, a mão que se protege, pudica da Nossa Senhora, a mão que segura a distância com o anjo e o livro. O livro, a mão que se protege e olhar para o anjo. Pergunto eu a vocês, aonde está o pintor? Aonde está a câmera? A câmera é o anjo, ela olha para a câmera. Então, aqui está, talvez, um dos primeiros passos na revolução de como você está inaugurando na história da arte a narrativa que perdura até hoje. E a narrativa hoje está tomando rumos que até o final, se eu conseguir chegar ao final com isso, nós vamos entender um pouco mais. Essa imagem é a primeira imagem, chama Boulevard do Tempo, que é a imagem, uma imagem feita com daguerreótipo. Aí, por perto da descoberta da fotografia, o daguerreótipo já era... O daguerreótipo é uma placa sensibilizada que você expunha à luz. A primeira imagem mecânica da história pictórica da fotografia é esta que está aqui diante de vocês. É um boulevard na França, em Paris, onde tem 2 personagens que supostamente estão... Um está engraxando o seu sapato e não há mais ninguém nesse lugar. Há quem faça uma análise de uma criança, supostamente, que está olhando o Daguerre quando fez essa foto que está aqui nessa janela. Muito bem. A primeira imagem mecânica que registra a presença humana, ela é uma inverdade no seu princípio. Por quê? Como a placa do daguerreótipo levava de 10 a 20 minutos para imprimir, esta rua estava passando carroças, carros, os primeiros veículos e gente passando.
não registra, porque 15 minutos você vai daqui, aqui já não... Então, como isso é uma reprodução, você não vê, mas o original que está lá em Paris, você vê alguns vultos, algumas coisas que seriam os vultos. Então, a primeira imagem a primeira imagem mecânica que registra a presença humana faz parte de uma fake news. Ok? Não estou com isso invalidando o valor histórico desse daguerreotipo, de forma nenhuma. Estou só dizendo como é que algumas histórias não aparecem em algumas imagens. Tá? Uma delas é essa. Eu tentei dividir, sim, olha só, eu não sou professor, eu não sou conferencista, eu estou fazendo aqui um esforço muito grande para dar uma opinião sobre o meu trabalho, sobre como eu faço minhas coisas. Aliás, eu me arrependi depois que eu fui fazer isso, porque eu podia ter trazido meu trabalho para mostrar para vocês, como fez o Bob, não querendo me comparar, porque o Bob devia ser Bob Dylan da fotografia brasileira, né? O Bob é o Bob, né? Eu sou só Valtinho. Então, o Bob é o nosso Caetano Veloso, nosso Chico Buarque, né? da fotografia, né? Então, eu tentei, assim, eu decidi que há duas maneiras de você... São várias maneiras, há uma polissemia na fotografia. Toda foto é polissêmica, eu acho que alguém já disse isso hoje aqui, porque sem polissemia não tem proesia, certo? Então, eu acho que tem duas cortinas, a cortina da memória e a cortina do presente. A cortina do presente, eu diria que é o momento em que a imagem foi produzida. E a memória, e a cortina da memória é aquilo que ela não revela, aquilo que só se você contar a história dela. Estou seguindo aqui um roteirinho, tá? Para não me perder. Essa coisa da verdade, né? Se discutiu um pouco, eu vi um pouco hoje a discussão da questão da verdade, né? Eu acho que eu estou com Cora Coralina, uma poeta de Goiás, que diz a mentira e a verdade andam juntas. Eu prefiro estar com a poeta do que achar que a verdade, né? Porque quando você recorta uma realidade, é um recorte, é uma atitude, é uma posição que você toma diante do mundo real. Não é nem da realidade, é do mundo real. Então, seguindo aqui, o João Dantas, que é o assassino, ele não está nessa página. O João Dantas, que vem a ser primo do Ariano Suassuna, é quem assassina João Pessoa. E ele vai preso, colocam na prisão junto com um primo, e a justiça convoca um fotógrafo chamado Pierrec, Luiz Pierrec está aqui, para fotografar com a alegação de que ele cometeu suicídio na prisão. Depois ele é convidado a voltar e refazer a foto, e mexendo na posição e camuflando as pancadas que tomaram na cabeça, etc. Então, e ele refaz a foto para os autos da justiça. Pierrec entra em depressão após esse ato e se suicida. Vale dizer que esse tiro que mata João Pessoa atingiu 5, porque o pai do Ariano, então governador do estado, vai para o Rio de Janeiro perseguido pela família do Dantas,
do assassinado, né? E é assassinado no Rio de Janeiro, na rua Riachuelo. Então, é o terceiro. As cartas, ele era amante de uma mulher chamada Anaide Beris, que o João Pessoa publica no seu jornal a intimidade deles dois, através das cartas. Ele invade o escritório e publica as cartas. Por isso que o João Dantas vai lá e assassina João Pessoa. Então, morrem dois aqui, o Dantas e o primo, na mesma cela. Morre João Pessoa e morre o pai do Ariano Suassuna. A Anaide Beris, a amante, se mata, tá certo? Então é um tiro que mata 5. Essa narrativa aqui é a narrativa de uma foto, de um acontecimento que a foto não mostra, que é o tema que nós estamos falando aqui. Como é curioso, a história vai se repetindo. A mesma coisa acontece, não ao ponto do fotógrafo se matar. O Silvaldo Leng, quem conhece bem a história é você, se você quiser depois falar sobre isso. Ele escreveu um livro sobre isso, muito curioso, porque eu trouxe essa foto e dá para ver que, por causa de se matar com as pernas dessa forma, assim, é uma coisa meio esquisita, né? E esse fotógrafo sabe que foi vítima de um esquema da ditadura militar para justificar a morte do Vladimir Herzog. Então, é uma história novamente se repetindo. Aqui são 4 fotógrafos, o Ken, o João Silva, o Kevin Carter e o Greg Marinovich. Esses 4 rapazes, tem um português aqui, Zé. Esse aqui, eu não sei se você já ouviu falar. Esse João Silva escreveu um livro sobre esse grupo. Esse grupo, eles 3 são da África do Sul e resolveram se juntar juntamente com o João Silva, que é português, e fizeram o que eles chamavam de o Clube do Bang Bang, que era, eles documentavam o período do apartheid na África do Sul. E as atrocidades, sobretudo na periferia, né, das cidades da África do Sul. E o Kevin Carter, que esse rapaz aqui, ele, numa viagem para o Sudão, foi fazer uma matéria no Sudão, ele faz essa foto, né? Ele faz essa foto, e essa foto ele conquista o prêmio Pulitzer de fotografia. E logo depois que ele faz essa foto é publicada, uma parte da imprensa e uma parte da opinião cobra dele por que é que ele fez essa foto e não salvou a criança. Porque o abutre está a espreitar o menino africano do Sudão, que vai morrer a qualquer momento. Na verdade, se sabe, né, as investigações foram feitas, sabe que esse menino foi levado para um hospital e não foi trucidado, mas fica a questão no ar, porque quando a foto saiu e ele ganhou o prêmio Pulitzer, ele foi acusado disso que eu estou falando, quer dizer, ele não salvou a criança e tirou proveito disso. Essa é a acusação contra ele. O Kevin Carter entra em depressão, igual o Luiz Pierrec, e se mata de uma forma terrível, porque ele pega uma mangueira, põe no carro, na saída da descarga do carro, põe na boca, se fecha dentro do carro e se mata dessa forma, deprimido por causa da acusação que se fazia dele. Foi engraçado hoje aqui, não sei se
quem estava aqui viu a palestra do Bob, eu botei essa foto para falar dela, não porque o Bob estaria aqui e falaria dela. Eu fiz isso durante essa semana, né? E eu catei essa foto porque, quando eu vi essa foto no estúdio do Bob, eu falei muito dela, porque eu acho uma coisa meio picassiana, não só o Picasso, como... Eu não me lembro se é do Braçai a foto, não sei quem é que fez, talvez hein? Exatamente, que ele faz essa coisa no olho, né? E, ao mesmo tempo, é uma foto que remete, de uma forma indelével, à questão do cubismo, né? E ele hoje revelou aqui para a gente uma história que eu não sabia, né? Por que é que ele pediu para o Caetano fazer essa coisa no olho. E na verdade, eu li esta semana, quer dizer, eu tinha isso guardado, mas eu li essa semana que o Caetano dá uma declaração de que ele ia de Santa Amaro para Salvador, para ver lá no cinema, que eu esqueci o nome. Você sabe o nome do cinema? Diógenes. O cinema que era frequentado também pelo Raul Seixas. E ele viu o Sansão e Dalila com Victor Marturi, e o Victor Marturi faz isso, e ele passou a imitar. E o Victor Marturi, dito pelo próprio Caetano, era um canastrão de maior qualidade, né? Eu também acho. Mas era Sansão e Dalila. Ele era uma criança, e o Caetano passou a vida inteira fazendo isso no espelho para imitar. Talvez Cine Guarani. Isso. Então, é curioso como, de novo, né, o que a imagem... Quando eu vi essa foto, para mim, o que é? É a irreverência, é a provocação, é o Caetano ator, né? É o Caetano ator, que é muito ator, aliás, fez filme com o Júlio Bressani como ator, né? Quando, na verdade, a história da foto não é essa. A história da foto é Victor Marturi, ele imitando um ator de cinema, tá certo? O retrato, essa foto, ele não falou dela, porque estavam passando, já estava muito no final aqui da palestra. Esta imagem da Gisele Bündchen é curioso, porque é um retrato dela. Né? Eu ia até pedir, se ele estivesse aqui, para ele me contar o que aconteceu, né, com essa foto, para chegar a esse ponto que chegou, da posição dela, né, do gesto que ela provocou. Mas do meu ponto de vista, eu acho que a foto são das pernas. As pernas que mudaram a maneira da modelo caminhar nas passarelas do mundo. Então, o fato de você ter ela aqui... Walter, oi. Se você quiser, eu explico um pouco. Então me explique, pelo amor de Deus. Eu não vi que você estava aí. Bom, olha, na verdade, assim, isso fazia parte de um... Quer dizer, as interpretações são outras. Quer dizer, o que você viu não é exatamente o que eu... Mesma coisa na foto do Caetano, por exemplo. Depois da foto realizada e pronta, aquela coisa do olho dele, um olho que ele também pode ter essa interpretação desse olho que mais aberto que o de todo mundo, que enxerga mais longe, que é visionário e que é um farol, né? Também tem essa leitura dessa foto do Caetano. Nessa foto da Gisele, ela fazia parte do editorial de moda. Com o tempo, eu tirei ela desse contexto de um editorial de moda e passei a utilizá-la como um retrato da Gisele, um retrato diferente dela, corajoso, provocador e muito sensual, sexy, enfim, né? Mais do que se ela tivesse nua, inclusive. E ela, ela tinha uma coisa muito desse body language dela, assim,
Quer dizer, o que faz a diferença da Gisele para as outras modelos é exatamente esse controle absoluto sobre o corpo. Ela tem uma coisa genial mesmo. Ela é um gênio no que ela faz, porque ela tem esse controle do corpo. Então, isso daí, tudo foi uma sugestão dela. Ela foi fazendo, entendeu? Eu nunca pedi para ela assim, abre a perna e fica com a perna escancarada para eu fotografar. Não, ela foi fazendo, você vai gostar disso agora. Aí ela fez, botou a perna desse jeito e a foto ficou. Depois ela foi ganhando uma força fora daquele contexto do editorial e passou a ser usada como retrato. E ela, quando fez um livro sobre ela, teve um livro sobre ela, a única foto que ela escolheu minha foi essa. Então, ela endossou esse retrato aí. Esse retrato aí é engraçado, né? Porque a gente tende a achar que o retrato é o famoso perto do 3x4, né? Da expressão, quando na verdade isso é um retrato dela, né? Mas quando eu vi essa foto na sua exposição lá em São Paulo, eu fiquei algum tempo parado diante dela, né? E você sabe que a gente não para muito diante de uma exposição, você não para muito diante de uma foto, como diz o David Hockney, você não para mais de 3 segundos na frente de uma foto se você não estiver procurando sua mãe na multidão, o que é uma verdade, né? Mas o que me encanta nessa foto e que me impressiona, e eu não sabia que você ia trazer suas fotos para mostrar, e estava aqui, né? É curioso isso. Assim como a foto do Herzog, né? Mas, para mim, esse retrato é o retrato das pernas que mudaram a forma de andar nas passarelas do mundo. O fêmur dela é maior do que o corpo. É uma coisa impressionante isso, né? E ela não sobre utilizar isso. Agora, também é o seguinte, essas duas fotos estão aqui, né, Bob? Porque eu te adoro, cara. Você é o cara, né, Bob? Eu também te adoro. Mas, enfim. Declarações de amor. Públicas. Agora, eu queria falar uma coisa, assim, até estimulado pelo Felipe, eu não ia nem falar, mas eu vou falar. É que quando eu estava na escola, aí entre 70 e 73, eu fiz desenho industrial no Rio, na ESG, e tinha algumas paradas de exercício, de trabalhar com sólidos geométricos. E eu, uma vez, porque você passava pelas oficinas de madeira, metal, gesso, e depois de construir os teus objetos, você ia para a gráfica para fazer a memória do que você estava fazendo na gráfica, utilizando os tipos, né, da gráfica, montando os tipos na gráfica, e você fazia as fotos daquele objeto e defendia com todo mundo junto. E uma vez, eu fazendo um cubo, eu descobri o cubo, a simples forma do cubo, né? E me levou, essa forma me levou para o resto da vida a raciocinar quando eu estou diante do objeto que eu tenho que fotografar ou que eu tenho que dirigir. Tá certo? Com o tempo, eu fui descobrir uma expressão que se costuma falar muito na fotografia, principalmente no cinema, que é o fora de quadro. E sempre me perturbou a ideia do que é o fora de quadro. Eu vou dar um exemplo. Você está vendo um filme, aí tem a frente de uma casa. Aí entra um carro e para na frente da casa. Aí você vê a rua. Você sente a rua. Aí a pessoa desce
e o Uber continua. O efeito do som e a contiguidade desse movimento do carro fora de quadro permanece nos seus neurônios. Vocês não vão discordar disso. Pelo amor de Deus, senão eu pulo daqui de cima. Esse fora de quadro, que narra, às vezes, muito mais do que o próprio quadro, eu só fui compreender isso há uns, 15 anos atrás, por causa do cubo. Por quê? Toda representação fotográfica ou cinematográfica é uma representação do objeto. E complicado, porque o Platão já falava que o artista era um embuste porque a cadeira que ele pintava não servia para sentar. Essa discussão está até hoje. Essa questão, para ser compreendida, está até hoje. Então, o que você faz, na verdade, é uma representação e uma sugestão daquilo que é tridimensional num plano bidimensional. Um cubo, por exemplo, são 6 lados. 6 lados. Mas você só vê 3. Não há a menor possibilidade de você tentar enganar e virando aqui devagarinho. Quando esse lado aparecer, esse aqui sumiu. Não tem jeito, você só vê 3. Mas também não há possibilidade de você achar que do lado de cá está Copacabana, ou Buenos Aires. É o outro lado, você sabe. Então, há uma distância entre o que você vê e o que você deduz. Para mim, pessoalmente, é exatamente a distância que existe entre o que eu vejo e o que eu deduzo a uma suposta poesia, que é o que me interessa e o que é o que eu procuro. Eu não procuro o fato, a questão jornalística, nunca estive preocupado com isso. A minha maneira de ver, observar um objeto diante de mim, pode ser uma folha no chão. Desde que eu li Guimarães Rosa, que diz assim: é triste de quem que passa todo dia ao lado de uma cerejeira e não vê o seu desabrochar. Essa é a questão. Um amigo me contou que foi fotografar uma festa de cunho folclórico, que pegou um avião até do Rio, foi até São Paulo, de São Paulo pegou um avião até Macapá, de Macapá pegou um avião não sei o quê, ele foi diminuindo, ele acabou num barco e acabou num animal para chegar para fotografar uma dança que ele descobriu lá não sei aonde. Eu fotografo a minha esquina, onde eu moro. Eu não vou tão longe. Se eu estiver lá, eu faço. Mas eu acho que o que está em volta de mim tem tanta expressão quanto qualquer movimento que esteja onde esteja. Bom, para compreender o fora de quadro, a partir desses elementos que eu criei para a minha cabeça, com relação à tridimensionalidade da sua leitura bidimensional, Monet, por exemplo, sugere alguma coisa que está fora de quadro. Não há possibilidade de você imaginar que para cá seja, senão a continuidade do barco, tá certo? Agora, veja, isso no plano da representação bidimensional. Aí, eu visitando o Museu do Pontal, no Rio de Janeiro, essa inclusive, chega a ser intrigante, porque ele chega a cortar, a palavra cortar, que se usa, né? Ele chega a cortar a própria pessoa humana, né? A própria figura humana que ele pintou. Mas a possibilidade de você compreender o que continua não pode ser outra coisa, senão a continuação do vestido e a continuação do barco. Visitando, como eu falei, o Museu do Pontal,
eu descubro o Nino, um artista popular de Alagoas. E o Nino não se intimidou quando fez esse pássaro numa peça tridimensional. Calculou de uma forma errônea, não sei, mas ele veio com um pássaro e não deu para fazer o bico. Ele não se intimidou, ele fez o bico aonde? No fora de quadro. Portanto, o fora de quadro, que a gente fala na bidimensionalidade, está contido no cubo. Aqui está o cubo. É a melhor representação que eu encontrei para ilustrar a mim mesmo a questão do fora de quadro. Nino. O Nino me lembra, é muito curioso, o artista popular que não tem um conhecimento apurado da perspectiva, enfim, das cores e tal, ele utiliza a cor do que tem perto da casa dele, na verdade. Ele me lembra o artista que uma vez eu estava vendo uma matéria na televisão, me lembro que eu estava num hotel, estava vendo uma matéria na televisão, naquele jornal de 1h da tarde, e tinha um arcebispo visitando uma comunidade de artistas plásticos, de artista popular, no interior do Ceará. E aí ele chegou na casa de um deles e tinha um Cristo o Cristo não estava chagado e estava com as pernas juntas, sem estar cruzado, né? O Cristo, ele é chagado com as pernas cruzadas. Ele simplesmente, o Cristo está com as pernas juntas, sem estar chagado, né? E o arcebispo, intrigado com aquilo, perguntou para ele: por que você fez o Cristo com as pernas juntas e não cruzada e sem as chagas? Aí ele falou assim: primeiro, que eu não sei pintar com as pernas cruzadas. Segundo, o Cristo vai sofrer menos. Então, eu acho esse tipo de manifestação de uma humanidade que parece até um conto do Éric Nepomuceno, entende? É a mesma coisa do cara que chega, do fotógrafo que chega numa locação e coloca o Waze, ou melhor, o Waze não, o GPS, para descobrir o sol onde nasce, né? Para poder se posicionar em relação ao que ele vai filmar, ao que ele vai fotografar. Mas se você perguntar, como me ocorreu muitas vezes, para o caboclo da terra, do caboclo que está ali do lado, te acompanhando, né, para achar as locações, se você perguntar para ele, provavelmente ele vai dizer: não, ele nasce ali do lado daquele coqueiro. O sol nasce ali do lado daquele coqueiro. Não precisa dessa máquina para dizer onde o sol nasce. E parece um folclore eu dizer isso, mas quando ele diz para mim que o sol nasce do lado daquele coqueiro, há um sentimento humano nisso. Pode ser até que não nasça do lado daquele coqueiro, mas vem embutido nessa atitude uma humanidade que é o que eu preciso. Eu não preciso da máquina. Aliás, a máquina, se ela ficar ali sozinha, ela não vai operar sozinha, eu tenho que acionar. Portanto, aos poucos eu estou dizendo a minha maneira de ver as coisas, né? Como eu vejo as coisas e quando quero retratá-las. Aqui dá para ver bem o biquinho do pássaro dobrado na quina do cubo. Essa imagem, que eu acho que é de um cara chamado Malik. É Malik, eu acho que é. E essa imagem, que é um fotógrafo que elegeu uma tribo antiga e vestiu com roupas de hoje,
e fez um ensaio fotográfico. Aqui a mesma coisa. Nenhuma dessas imagens existe. Essa pessoa não existe. Só existe o figurino que ele vestiu. Aliás, ele fabricou. É o mesmo artista. É o mesmo artista. Tá certo? Então, nós estamos diante de uma representação dos anos 2023, chamada a inteligência artificial, que, ao reproduzir o mundo real, reproduz fake. É uma imagem falsa. Esse homem não existe. Esse casal tampouco. Remete ao Boulevard do Tempo. Tá certo? Ou seja, o mundo é a mesma coisa que aconteceu com Jericó, com os cavalos, que corriam de forma errada na sua pintura, com o Muybridge, quando se descobre a maneira correta com que o cavalo corria, nunca com as patas dianteiras para frente e com as patas traseiras para trás, porque ele cairia com a barriga no chão, né? Essa é outra grande descoberta da fotografia. Portanto, nós voltamos no tempo para ver em que pontos nós estamos chegando com a produção da imagem, né? De você estar diante dela sem saber se aquilo é ou não é verdade. Mais um exemplo de histórias que a imagem não conta, que é a mentira, que é o fake. O que não quer, eu não estou dizendo com isso, eu não estou tirando com isso o valor disso, não. Da mesma forma que eu não estou tirando o valor do Boulevard do Tempo, do Daguerre, de forma nenhuma. É só uma maneira de expor como a gente pode compreender e o quanto a gente tem para compreender da imagem, esse mistério que suscita tantas discussões. Essa imagem, eu não sei se vocês... Boris, não sei se vocês souberam, se vocês provavelmente viram, mas esse cidadão, Boris, que eu não me lembro agora o sobrenome dele, o Boris entrou naquele prêmio da Sony, aquele prêmio anual da Sony, que é um prêmio que se dá para fotografia, qualquer um pode entrar, e ele ganhou o prêmio desse ano. E ele não foi receber, porque essa foto não existe, essas pessoas não existem. Isso é inteligência artificial. Ele fez isso para desmoralizar o júri que julgou as fotos que estavam concorrendo nesse concurso. Dito isso, eu diria, ainda na tecla a história que a imagem não conta, eu vou contar uma pequena historinha aqui que eu vivi, já que Eric contou, Bob contou, todos contaram historinha, eu vou contar a minha. Eu estava viajando com Franz Krasberg pelo Pantanal, aí pelos início dos anos 90, e eu fiquei um pouco... Eu fiz um documentário, eu fotografei 2 documentários para o Walter Salles, do Krasberg. Nesse primeiro documentário, chamava O Poeta dos Vestígios, eu viajei sozinho, que eu praticamente fiz esse filme sozinho, porque o Valtinho não podia estar presente em todas as viagens. Então, eu viajei para a Bahia, para Minas, para a Amazônia e para o Pantanal com o Krasberg. E nós pegamos a Transpantaneira, que naquela época era não sei como é que está agora, mas é uma estrada muito estreita, que só passa um carro, são 128 quilômetros de estrada de terra, pântano de um lado, pântano do outro. E a gente saiu
atravessando isso, fotografando, ele dirigindo o carro dele, aquela caminhonete, e eu com ele. E eu fiquei um pouco de assistente, ele queria que eu fosse assistente dele. Poderia ter mudado a minha vida naquele momento. E eu resisti, mas algumas vezes, eu fui assistente. Então, ele tinha uma câmera, e ele colocava o filme na câmera, e me dava para fotografar. Dirigia, daí eu falei assim, vai ali, tira aquela foto. Aí eu ia com a câmera dele, né? Eu me lembro que era uma Zoom estranhíssima, que ele achou em Paris, num brechó, e comprou essa Zoom estranha, que não tinha marca, sei lá. E eu fotografava, e voltava para o carro e continuava, daqui a pouco a gente parava. E eu não conseguia fotografar, porque ficava fazendo as fotos dele. E ele carregava a câmera, né? E nós, assim, chegamos em como é que chama aquela cidade, meu Deus? Enfim, a cidade já grande, onde a gente ia dormir, né? Lá como é o nome da cidade? Enfim. E aí saímos de manhã, de madrugada, e chegamos nesse hotel, já era noite, né? Já era noite. E aí chegamos no hotel e fomos cada um para um quarto e tal. E ele falou, olha, vamos descer para comer alguma coisa para a gente dormir, cansado e tal. Tá bom, então combinamos de descer. Então fui para o quarto, porrada de filme para organizar, ele também. E eu estou embaixo esperando para ele descer para jantar. E ele, quando desceu, eu notei que ele estava meio tristonho. E o Krasber era muito mal-humorado. E ele tristonho, ele ficava duplamente mal-humorado. E eu logo percebi que alguma coisa tinha acontecido. E aí perguntei, Krasber, o que houve? O que houve? Eu achei que ele estava mal, porque ele já era, né, com mais de 80. Aí ele falou, eu esqueci a coisa mais importante de dizer. Lá pelo caminho, tinha uma árvore dentro do pântano, assim, tinha uma árvore seca, muito alta, cheia de galhos, seca, assim, aquela coisa, uma árvore morta, né? Sem nenhuma folha, sem nenhuma coisa, não tinha folha. E tinha um tuiuiu nessa árvore, com as asas abertas, né? Dá mais de 2 metros de envergadura. E o sol se pondo lá atrás, assim, tinha uma luz contrária. Eu não gosto de falar pôr do sol, porque eu não gosto de pôr do sol, mas era uma luz contrária de sol poente, né? E ele viu e ficou louco com isso. E eu pulei a grade, pulei a cerca de arame que tinha, e fiz a foto, né, para ele. Pois bem, quando ele desceu nesse mau humor, e eu perguntei, ele falou assim, não, é que... sabe aquela foto do tuiuiu? Que se emocionou de ver aquilo, né? Ele falou, sabe aquela foto do tuiuiu? Eu falei, sim. Ele falou assim, o filme não rodou. Quem é fotógrafo aqui sabe que é possível, pelo menos mais de cabeça branca, que às vezes, comigo aconteceu, de você botar o filme na máquina e você achar que está rodando o filme não está sendo puxado pela engrenagem da máquina, da câmera. Você só vai descobrir isso quando você abre, rebobina, e você abre a câmera e vê que o filme não rodou. E aí ele ficou muito chateado com isso, e ele falou assim, quando eu carreguei o filme, eu carreguei errado e o filme não rodou. Aí eu fiquei sem saber o que dizer. Aí ele falou assim, mas esta foto permanecerá entre nós dois, na nossa memória, para sempre. Então, e essa foto está na minha memória, de alguma forma, e é uma foto que nunca existiu, e nunca existirá. Não há como reproduzir essa história na real. Eu gostaria, se vocês me permitem, a Gisele falou que eu podia fazer isso, que tem um filme, eu vou ter que falar mais, é o seguinte, tem algumas
O Bob falou uma coisa hoje aqui muito interessante, que é o negócio de captou a alma da pessoa no retrato. Eu acho isso uma balela que não tem tamanho. E o Bob explicou por quê. Tem umas outras coisas assim, uma delas, muito bem colocada, do Bresson, né, que é a síntese da mente com o coração, não sei o quê. É um instante, como é que ele chama o instante revelador? Hein? O instante como ele é. Mas algumas pessoas falam o instante revelador. Então, tem várias maneiras. Eu sempre tentei me encaixar numa dessas e nunca sempre me intriga por que eu não me encaixo nisso, né? Eu acho que eu fui descobrir que eu não me encaixo pela minha natureza, pela minha forma, como é que é a emoção entre mim, né? Se eu estou com minha câmera e vejo e sou visto, sobretudo se eu sou encontrado pelo objeto, porque não sou eu que encontro ele, ele é que me encontra. Quando eu estou diante desse momento, há uma danação que não se dá no coração e na mente. Ela se dá no corpo inteiro. Ela vai do dedão do pé ao fio do cabelo da cabeça. Há uma trepidação, há literalmente uma danação dentro de mim que está entre o medo e a coragem de exercer sobre aquilo a ação de mover o meu mecanismo de fotografia, que é a câmera. Dito isso, eu acho que nesse momento eu vi a foto. O segundo momento é o momento em que eu aciono o aparelho. E o terceiro momento é o momento em que o vedor está diante dessa foto. Portanto, a foto não nasce nesse momento, para mim, da relação do coração com a mente. Ela nasce 3 vezes. Sendo que na última etapa do seu nascimento, já é a ressurreição, porque é o vedor que está decidindo, é o vedor que vê, e é o vedor que vê, nem ele vê o que eu fui achado, o momento em que eu vi, que fui visto, nem é o momento que eu clico, e nem é o momento que eu estou vendo o que ele está vendo, porque é o momento que ele está vendo, há uma interpretação das pernas da Gisele. Há um momento em que quem interpreta é ele, da mesma forma, entendeu? E aí entra uma questão muito complicada, que teria que passar por Walter Benjamin, teria que passar por Gombrich, teria que passar por alguns teóricos para poder aumentar as dúvidas, né? Que é a questão eu acho que eu vou parar por aqui, porque a coisa da verdade, eu acho que se falou aqui um pouco. O que eu fiz? Eu comecei num processo de trabalho meu, de fotógrafo, de recolher aquilo que eu acho que captei pelo mundo. Então, eu comecei a recolher objetos, coisas, né? E o que eu vou mostrar aqui a vocês é uma coisa que vocês vão entender porque que eu não conseguia recolher aquilo. E o que eu fiz para não me entregar à ideia de recolher. Eu vou passar, é um filme, tá? É um filme, ele dura 10 minutos, 11 minutos, muito simples, mas é como nasce uma foto para mim. Como é uma das maneiras que uma foto nasce para mim, tá certo? Chama Caruatá, e eu vou pedir ao meu amigo aqui, Toninho, para passar o filme, e eu gostaria, se possível, com toda licença sua, de desligar as luzes
todas daqui, porque não se trata de uma reprodução, é um filme, né? É um filme que as pessoas chamam de vídeo, mas é um filme. Eu gostaria de apagar tudo para tentar ser mais o contraste do escuro com o claro, conseguir que a gente entenda mais um pouco do filme, que não é nada difícil de entender, mas é como eu me relaciono com as coisas que eu fotografo, que pode ser um ser humano, que pode ser um objeto inanimado, pode ser uma pedra, pode ser uma folha no chão, pode ser o nada como Eduardo Hopper, que faz uma obra que a única coisa presente na obra é a luz. É a luz. Está pronto, Toninho, para passar? E dá para desligar as luzes, né? Desculpa, gente, é porque eu sou... É o negócio do cinema, do escurinho do cinema, entendeu? Na natureza, nunca vemos nada isolado, mas tudo em conexão com alguma coisa que está adiante, ao lado, sob e sobre ela.
Isso é o famoso caruá, que deu o nome àquela região de Crauatá de Dentro, porque ali tem um alto que tinha muito caruá. Ele é muito utilizado aqui para amarrar, tipo a embira dele serve para amarrar pamonha, serve de corda para amarrar um bicho no mato quando está doente. E também se faz corda com a embira dele, serve até muito forte, ela serve até para amarrar um boi no mato. É muito utilizado esse famoso caruá. Ok. Para mim, essa foto nasceu assim. Essa foto, inclusive, foi exposta lá naquela exposição do MIS em São Paulo, e que até ela virou o pôster da exposição. O que ficou de fora ali não tem muita importância. Agora, tem perguntas? Isso eu gostaria de saber, se alguém gostaria de participar, contribuir com alguma questão, Alguém gostaria de participar com alguma pergunta? Judite? Boa noite. Eu não tenho uma pergunta. Eu queria agradecer-te, Walter, porque tu proporcionaste um momento muito bonito agora. Fechou com este filme de uma forma que me comoveu. Então queria agradecer-te, porque mais ou menos a meio daquilo da tua palestra, começou-me a vir uma imagem repetidamente à cabeça de uma altura que eu vivia numa ilha muito pequena que se chama Santa Maria, e que eu muitas vezes ia buscar a minha filha a uma senhora que se chamava Gertrudes, que era a ama dela. E eu chegava lá muitas vezes e o céu estava azul e ela dizia: "Oh, Judite, vai chover." E o céu estava completamente azul. E eu: "Mas como é que tu sabes?" E ela respondia-me sempre com uma pergunta, que era: "Tu não sentes nos ossos?" Tu não sentes nos ossos? Era o que ela me perguntava, ok? Eu não sei porque é isso que começou a vir à memória. Isto era um sítio que se chama Malbusca, que apontava exatamente para sul, para um lugar que se chamava Sul da Boa Morte. E quando eu estava a ver o teu filme, por um lado eu comecei, e isto tem a ver com isso, né? Como as histórias que as imagens não contam. Eu vi não as nuvens se avolumarem, mas isso é que foi muito bonito. Eu vi a chuva que havia dentro dos ossos dela, à conta daquelas duas imagens que tu pintaste ali. Obrigada. Era isso que eu te queria contar. Poxa, obrigado. Ainda mais vindo de uma poeta. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Aproveita ali. Você começou a sua exposição falando que sempre recorre à pintura para realizar as coisas. E quando assisti Lavoura Arcaica,
Eu não estudei história da arte, mas eu acho que não seria errado relacionar a lavoura arcaica com o barroco, por conta das sombras e, de alguma forma, me lembra o Caravaggio. Você, quando estava dirigindo a fotografia de lavoura arcaica, o barroco ele era centralizador no seu modo de construir aquele filme? É uma pergunta para um seminário, né? É muito complicado, assim, mas o que eu posso te dizer é que eu parti de uma frase do livro. Tem um momento em que o Raduan fala que como era branca a luz da infância. Como era branca a luz da infância. E como o filme é eu vou chamar aqui de duelo, né? É um confronto entre um pai e um filho, um pai déspota e um filho libertário. Essa frase me fez, e como tinha toda a infância do André, personagem, essa frase me fez trabalhar a ideia de que a infância, porque me lembrou a minha infância. E na minha cabeça, a minha infância era mais clara, realmente, as coisas. E aí, tudo que se opunha a essa infância do André, no percurso da infância dele, ao pai, eu fiz o contrário, quer dizer, a luz tenebrista do pai. Então, o pai tem sempre uma luz fechada, uma luz sem possibilidade de que os limites sejam compreendidos. Ao passo que, por exemplo, a hora que a mãe está fazendo o pão, e o pão tem todo o sentido bíblico dentro do filme, o filme tem o sentido, né, da volta do filho, do pródigo e tal. Eu me lembro que nos ensaios aquilo foi se concretizando melhor dentro de mim, porque o pó da farinha, do pão, em relação à luz que entrava pela janela, tinha uma poeira no ar branca, e a luz era branca como a infância de Raduan, e como a do André e como a minha. Então o filme foi armado entre essas duas coisas. Já a relação do Pedro, que é o filho que vai buscar o irmão na pensão, a relação dos dois, nós partimos, quer dizer, eu inventei a história de que o Pedro tem um autorretrato do Van Gogh, nada com pretensão de copiar a pintura, não, mas você olhar aquilo e tentar se livrar daquilo, fazendo aquilo dentro de você. É como se fosse uma tentativa, porque não tem cura essas coisas, né? Você não tem mais, eu pelo menos não tem mais cura para mim, entende? Então você tem que se lançar, ir de encontro àquilo para se curar daquela sua própria forma de ver as coisas, né? Então, o Pedro era um autorretrato do Van Gogh, e o André era um autorretrato do Rembrandt. Então, as paredes da pensão foram pintadas da cor do Van Gogh, e toda a atmosfera da luz foi uma observação a partir dessas duas imagens. Não para copiar, repito, mas para ir de encontro àquilo, para se livrar daquilo.
resultou no que resultou, o Lavoura Arcaica. Eu posso falar mais uma opção de coisa a respeito disso, mas eu acho que isso foi o que norteou a nossa postura diante do livro do Radon. Muito bom. Felipe, você gostaria de falar alguma coisa? Porque nós já estamos com adiantado do tempo aí, né? Eu estou sem horário aqui. Tá. Quer fazer mais alguma questão? Não, eu peço desculpa, porque foi um pouco delongado. Eu editei muita coisa ali para chegar ao fim logo, e depois tinha um compromisso nosso aqui, antes de começar, que atrasou um pouco, e acabou entrando um pouco no nosso horário. Peço desculpa a vocês pelo desarrumado das palavras. Agradecer, né? A Zélia, quando a gente estava falando do Valtinho, né, se perguntou, mas ele fala, não sei, como é que ele falando, né? E eu lembrei da gente filmando Sangue Latino em Cuba, Valtinho, uma série que a gente fez, enfim, com meu pai, para o Canal Brasil. A gente foi filmar em Cuba e o Valtinho foi... a gente tinha que levar ele na escola de cinema de Cuba, né? Para ele falar. E foram 3h30 do Valtinho falando lá. E estava tarde e tal, e era um misto assim do pessoal querendo ficar e todo mundo cansado. Mas enfim, essa coisa magnética aqui que a gente sentiu um pouco hoje também, né? E fiquei lembrando daquela tua fala lá e hoje, né? E a gente teve essa surpresa linda do curta, né? Então, é muito bom assim ver como é que o Valtinho continua fazendo assim, não para de fazer e criar e refletir, né? E pensar sobre as coisas, né? E eu lembrei uma coisa que você falou depois que você fez 50 anos, como é que é mesmo, Valtinho? Não, é que até quando ele começou a fazer a pergunta ali, eu achei que ele ia para um outro caminho. Eu já pensei aqui, que é a coisa da pintura, né? As pessoas pensam que eu sou pintor, e de forma nenhuma eu sou. Eu pinto, eu desenho, eu tenho aula de desenho, e eu pinto para não ensandecer, né? Porque essa coisa de pensar diariamente nas questões da dramaturgia, da narrativa e da imagem, você tem que inventar outra coisa na sua vida para não ensandecer, pelo menos para mim. Então eu tenho uma aula de desenho e faço alguma coisa com tinta, me sujo com as tintas, não para mostrar, ninguém vai ver, não tem como ver, porque não é para mostrar, é para não ensandecer, literalmente para não ensandecer. Então, como eu me exponho ali com um pincel e tinta, e foi a forma de eu levar aquilo comigo, já que eu não podia levar à parede, passa como se eu fosse um pintor, e na verdade não é nada disso. E eu resolvi me expor, porque eu acho que depois de 50 anos todo salto é mortal. Não, e é tão curioso e tão bom estar com você aqui, que daria para a gente agendar outros encontros, porque efetivamente aqui você mostrou a sua essência, o seu lado e como que você faz a sua fotografia através da arte, é que surge toda essa inspiração. E tem o seu lado das novelas, que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui também são noveleiras como eu, que gostariam também de saber um pouco desse seu lado da fotografia nas novelas, né? Você acabou de sair agora de uma Pantanal maravilhosa, com uma fotografia belíssima, dirigindo, acompanhando. Vem agora para essa outra novela que se encerrou ontem. Então, é outro tipo de conferência, um outro tipo de abordagem que o Walter certamente nos traria,
e que, infelizmente, o tempo não dá para tudo isso, e a gente vai tentar fazer um outro encontro com o Walter aqui em Poços, para a gente falar um pouco desse outro lado da dramaturgia, das imagens, de uma outra maneira, através das novelas, que nós, brasileiros, gostamos tanto das novelas, né? Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muitíssimo a sua presença, a sua participação. Foi uma honra inenarrável de tê-lo aqui, né, junto com esse time que nós tivemos ao longo desses dias todos, e ainda contamos com outras pessoas aqui, o próprio Eric Nepomuceno, o Felipe Munhoz, que está ali, o Bob Wolfson, que já participou, a Judite, o Augusto, que ainda estão aqui, enfim, tantas pessoas, o Diógenes, o Juan, enfim. Então, maravilhoso, muito maravilhoso ter tido você aqui. Eu preciso de um segundo. Sim, claro. É curioso, porque ontem eu estive aqui e o Augusto leu um texto que ele me prometeu que vai me dar, eu fiquei muito emocionado com o texto dele. Não sei se vocês estavam aqui. E hoje eu estava folheando ali os livros para comprar, e tinha um livro dele lá. E aí, Augusto, eu te falei já, mas vou falar de público aqui. Eu sou um leitor, quanto mais, de poesia. Mas eu nunca li um poema que definisse o que eu faço. E o poema dele me define. Impressionante. Ele diz assim: como é bonito o peso das coisas leves. Parecem as cobras trocando de peles. Eu fiquei muito emocionado. E quando eu acabei de ler isso ali, ele chegou do meu lado. E aí me dedicou o livro. Muito obrigada, Felipe, pela ajuda aí durante esse nosso trabalho de curadoria. Agradecer também ao Bruno, agradecer a todos vocês, a Célia também de Portugal, Sérgio Montero. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E a noite continua no Leveu de Letras, aqui ao lado, com cerveja artesanal, música ao vivo. Vamos lá, todo mundo confraternizar e conversar mais um pouquinho com esses grandes mestres que nós temos aqui hoje em Poços de Caldas. Obrigado, pessoal. Boa noite. Amanhã...